porque agora a gente vai falar sobre o nosso bolso. Quem tem dinheiro? Silvio Santos, né? Que ele não faz essa brincadeira. Alguém tem um dinheiro aí sobrando? Alguém tá querendo... Não, tá todo mundo com a mão fechada aqui. E aí em casa, como é que tá? Tá sobrando? Tem dívida para pagar? Então a gente vai conversar via Skype com ele, que é economista e advogado, especialista em mercados internacionais, diretor da Comissão de Relações Institucionais da OAB São Paulo, subseção Jabaquara, Alessandro Azzoni. Olá, doutor Alessandro, boa tarde, prazer em revê-lo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e com os seus telespectadores. Muito bem, muito bom poder falar contigo e conversar sobre essa questão das dívidas. Eu sei que tem muita gente endividado e agora extremamente preocupado porque não está conseguindo liquidar as dívidas, né? Profissionais liberais que estão afastados das suas funções, pessoas que não estão conseguindo mais receber o que recebiam, salários que muitas vezes foram até diminuídos. O que fazer diante dessa situação? Primeiro, Cláudio, acho que a primeira situação é que essa crise não é uma crise individual, é uma crise, a gente começa a não falar mais em recessão, mas sim uma depressão mundial. Então, não fique você achando que o problema é só com você. Então, primeira coisa é procurar os seus credores, explicar a situação, não fugir dos seus compromissos, porque todos estão preferindo ter um parcelamento ou uma renegociação de suas dívidas do que deixar de receber. Mesmo aquele profissional liberal que nesse exato momento ele ficou sem renda, lógico que nesse momento ele deve priorizar as despesas básicas, que é aquela que realmente faz jus ao seu dia a dia. E depois ele vai parcelando as demais, mas sempre procure o seu credor. Não deixe esse credor no anonimato, não deixe ele ter que buscar você através da justiça ou outros elementos, né? Então, por isso eu falo assim, é muito importante informar. Ok, então a pessoa que está com uma dívida e não está conseguindo pagar, ela precisa tentar uma renegociação. Conversar seria a primeira opção, é isso? Sim, primeiro que os bancos já abriram uma linha os grandes bancos já abriram uma chance de você renegociar os contratos que estavam, se você já tinha um financiamento, você poderia renegociar esse contrato por 90 dias, 60, 90 dias, com as mesmas taxas do seu contrato, você praticamente renegociaria. Só que para isso você tinha que estar adimplente. Se você estivesse inadimplente antes da pandemia, então você não, antes do início do isolamento, então você não poderia aderir a isso, porque aí seria uma nova renegociação realmente. Então, os bancos já abriram essa possibilidade. As tarifas elétricas também, elas foram dadas isenções a quem consumisse até 200 kW ou menos que 200 kW. Até 200 ou inferior a 200 kW estavam isentos dessas tarifas, né? E já na questão dos quesitos da fornecimento de água, é somente para aquelas população que realmente tem um atendimento social. Essas foram dadas isenções. Então, assim, busque essas alternativas. O banco te dá essa oportunidade. Evite de você entrar num espiral muito grande, como um cheque especial ou como o próprio cartão de crédito. Você fala, não, depois eu negocio o cartão. Não é para você negociar posteriormente. É para você pegar justamente conversar com o banco, trocar uma dívida pela outra. Então, é um momento de você tomar um crédito pessoal e substituir o seu cartão, mas negociando todo, não o valor da parcela. Negocie toda a sua dívida de cartão, ligue para a operadora de cartão, veja qual que é a sua dívida e troque a dívida para você poder ter uma dívida mais barata e passível de pagamento. Aí foi bom você tocar nesse ponto. Então, as dívidas podem ser renegociadas, mas cartão de crédito e cheque especial seriam exceções e que as pessoas devem fugir de dívidas nesses dois segmentos, tá certo? Exatamente, Cláudia, porque são os que mais corroem um orçamento, porque apesar de existir aquela situação de 2018 que os cartões de crédito, a partir do momento que você não paga primeiro o parcelamento, ele já entra no rotativo automático, mas mesmo assim os juros do rotativo é muito alto, então procure uma alternativa de substituir essas dívidas mais caras, mas não deixe ela estourar. Você já sabe quanto, você já está fazendo o seu orçamento, já está arriscando no papel, sabendo o que você pode pagar, o que você não vai poder pagar. Então é o momento de você chegar justamente para os seus credores e explicar: olha, preciso disso, preciso substituir no banco, por exemplo, o gerente do seu banco.
Falou assim, se eu não pagar, eu vou ficar inadimplente no meu cartão, ou eu vou estourar o meu cheque especial, e eu quero substituir para que eu fique adimplente. Então, os bancos estão dando essa oportunidade, então não fuja. Perfeito. Em relação a aluguéis atrasados depois da pandemia, existe uma flexibilização? Já está existindo. Muitos proprietários, né, muitos locadores, né, eles estão oferecendo, se você busca alternativas, se você liga para eles estão fazendo uma negociação para baixo. Tá? Eles estão realmente fazendo desconto no valor do aluguel para que possa ficar acessível ao seu locatário, justamente para que não fique inadimplente. Então, o próprio locador já fica preocupado de não ter essa renda, porque para ele também, suponha que ele só tem imóveis e só vive da renda dos imóveis, o não pagamento significa que ele também vai estar numa situação de ficar sem renda. Então, para ele é muito mais fácil conceder um desconto até de 50% sobre o valor, a fim de você conseguir honrar parte do seu aluguel. Então, eu já tenho visto muitos proprietários de imóveis reduzindo em 40%, 50%, até 60% nesse período de 3 meses, justamente que é o período que a pessoa vai ficar realmente com o seu estabelecimento fechado, ou o profissional liberal está com a sua situação mais difícil de operar, né? Perfeito. Algumas pessoas estão com dívidas de condomínio e existe sempre aquele medo muito grande de perder o imóvel, né? Isso pode acontecer durante a pandemia? Não. A Justiça está sendo muito complacente nesse sentido. Inclusive, teve um projeto de lei que saiu recentemente que nem negativação por esses 90 dias está sendo permitida. Então, mesmo quem está inadimplente não vai ser negativado nesse período de 90 dias. Mas tome muito cuidado, porque para não fazer isso uma ferramenta e depois você não conseguir controlar isso. Então, você se tornar inadimplente e não ser negativado é uma opção para você tentar colocar nesses 90 dias uma opção de não se deixar inadimplente. Então, não use essa ferramenta como uma opção, não vou pagar, não posso ficar negativado e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. A Justiça tem, como eu falei, a Justiça está sendo muito complacente nesse sentido, de não prejudicar, não fazer nenhuma execução forçada nesse momento de pandemia pela situação que a economia se encontra. Então, não acredito que vai ter execução nem posteriormente à pandemia sobre essa questão dos condomínios, uma vez que o próprio condômino vai estar ainda saindo dessa situação. Então, eu acredito que é a mesma opção. Procure o síndico, procure mostrar a situação, nem que você não pague o todo, mas se você pague parte desse condomínio, é muito importante. Muito bom. E muito bom você ter falado, né? A dívida, ela pode não ser paga nesse momento, diante de uma negociação, mas uma hora essa dívida terá que ser paga. E aí talvez o bolo lá na frente esteja maior, né? Temos que tomar cuidado. Exatamente, essa é a minha preocupação, mesmo com essa questão da negativação não ser permitida nesses 90 dias, o que vai acontecer após os 90 dias? Nós teremos muito mais pessoas negativadas? Como que vai ficar essa situação? Como vai ficar essa situação pós, né? Como que esse mercado financeiro vai ficar nessa questão da crise? Por isso que nesse momento é o momento correto para você fazer o gerenciamento do seu crédito. Não se endivide. Fique sempre buscando contato com o seu credor, por pior que seja, por mais que você ache que é humilhante você dizer que não tem, não é humilhante, é uma situação que nunca nós passamos, o mundo está passando a mesma situação, as empresas estão negociando com os bancos e os bancos estão negociando, os governos estão negociando com a União, com os municípios, com o Estado, todos estão negociando suas dívidas, não é vergonha alguma. Perfeito. Muito obrigada, doutor Alessandro Azzoni. Vou passar os seus contatos. No Instagram é @aleazzoni. O WhatsApp, se você quiser marcar para bater um papo, precisar de uma orientação mais específica, 11 99 622 3023. Foi uma alegria revê-lo. Obrigada pela contribuição e até a próxima. Eu que agradeço, Cláudia. Um beijo a todos. Obrigada.